A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a irmã Raquel Brito. Estou aqui para compartilhar a leitura diária da sexta-feira das lições bíblicas CPAD. Nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2025. O título do nosso trimestre diz assim: A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Neste domingo, nós estudaremos a lição de número 9. Uma igreja que se arrisca. A nossa leitura diária está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. E para essa leitura foi dado o seguinte título: Fiel até a morte nas perseguições contra a fé. Leiamos o texto. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto que nós lemos faz parte da carta que foi escrita para a igreja de Esmirna. Esmirna significa amargura. Esmirna é a igreja perseguida. A carta começa com Deus se apresentando para aquela igreja e diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui, Deus deixa claro que são palavras dele, sou eu quem estou falando. O primeiro, o último, o que ressuscitou, que tem um controle de tudo o que acontece. Eu sei as tuas obras, ou seja, te conheço, sei o que fazes, sei das tuas ações, das suas atitudes, e continua, sei das tuas obras, tribulações e pobreza. Deus está dizendo que sabe de todos os detalhes, nada está escondido dos olhos dele. Mas quando Deus fala da pobreza de Esmirna, ele diz, mas tu és rico. Embora Esmirna fosse uma igreja pobre financeiramente falando, o Senhor a proclamou como uma igreja rica, ao contrário de Laodiceia, que se proclamou rica e o Senhor a declarou como sendo uma igreja pobre. E tereis uma tribulação de 10 dias. Segundo o livro de Teologia da ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, esses 10 dias podem referir-se às 10 perseguições de 64 a 305 d.C., sobre os 10 imperadores romanos daquela época, ou ainda aos últimos 10 anos do citado período, que foram os piores dentre as citadas perseguições. Esses 10 anos foram sob Diocleciano. Diocleciano foi um imperador romano que realizou a mais sangrenta perseguição aos cristãos durante o Império Romano. As palavras de Jesus, ser fiel até a morte, não significam ser fiel até morrer, mas fiel, mesmo que para isso tenha-se que dar a vida pela fé cristã. É o que sugere o título da nossa lição. Precisamos ser fiéis, mesmo que para isso tenhamos que entregar a nossa vida. A nossa lição traz como exemplo Estevão, que morreu apedrejado por não negar a sua fé. Esse grande mártir que não se importou com sua própria vida, mas a doou por amor. Os Mártires do Coliseu, um livro da CPAD, conta a história de homens e mulheres que perderam suas vidas no Coliseu de Roma. Um desses mártires era o bispo Inácio de Antioquia. Quando soube que seria preso, ele disse, ó Senhor, agradeço-te haver-me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade e permitido que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. O livro relata seus momentos finais. Lerei um trecho. Caiu então de joelhos, cruzou os braços sobre o peito e, com os olhos erguidos ao céu, esperou com calma pelo momento que deveria libertá-lo dos problemas desta vida e lançar-lhe a alma em seu voo para a eternidade. Os pequenos portões das passagens subterrâneas se abrem e 2 leões saltam para a arena. E o restante nós já sabemos. Até que ponto, irmãos, estamos dispostos a ir por amor a Cristo, para defender a nossa fé? Conseguiríamos nos ajoelhar e pedir pelos pecadores como fez Estevão? Ou cair de joelhos, erguer os braços, bradando de alegria e dizer, como disse o bispo Inácio, que essas lições sirvam de reflexão para nós? E que o Senhor nos dê a coragem para sermos a igreja que precisamos ser. E, como ele disse, para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para receber a coroa, irmãos, precisamos ser fiéis.